Então, vi que ele prosseguia, tremendo de medo dos leões, mas, dando atenção às orientações do porteiro, ouviu-os rugir e não sofreu qualquer mal. Ao passar, bateu as mãos de alegria, e continuou até alcançar o portão onde estava o porteiro. Cristão perguntou a ele: Senhor, que casa é esta? Acaso poderia eu passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para descanso e segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro. E, em seguida, perguntou de onde Cristão provinha e para onde ia. Venho da cidade da destruição e estou indo para o Monte Sião, disse Cristão. Mas, como o sol já se pôs, desejo, se puder, passar a noite aqui. Qual é teu nome? Agora me chamo Cristão, mas antes me chamava desprovido de graça. Sou da raça de Jafé, a quem Deus persuadiu a ir viver nas tendas de Sem. Mas o que aconteceu para chegares aqui tão tarde? O sol já se pôs. Eu teria chegado mais cedo, mas, como sou deplorável, dormi na pérgola que fica na encosta da colina. Apesar disso, eu teria chegado aqui muito antes se, durante o sono, não houvesse perdido meu pergaminho, e, ao prosseguir viagem e procurá-lo, não o tendo encontrado, fui forçado a voltar ao local onde adormecera, onde por fim encontrei o rolo, e agora aqui estou. Bem, chamarei uma das virgens do local. Se ela gostar da tua conversa, apresentá-lo-á ao resto da família, de acordo com as regras da casa. Assim, vigilante, o porteiro, fez soar um sino. A esse som, surgiu à porta da casa uma donzela séria e linda, chamada Discrição, que indagou por que havia sido chamada. Este homem está fazendo uma viagem da cidade da destruição ao Monte Sião, respondeu o porteiro, mas, estando cansado e como já escureceu, pediu-me para hospedar-se aqui esta noite. Por isso, disse a ele que a chamaria para que, depois de conversarem, fizesses o que for melhor, de acordo com a lei da casa. A donzela perguntou a Cristão de onde provinha e para onde ia, e ele lhe disse. Também quis saber como Cristão havia encontrado o caminho, e ele lhe respondeu. Em seguida, indagou o que ele havia visto e encontrado na senda, e ele lhe contou. Por fim, ela lhe perguntou seu nome. É Cristão, replicou, e desejo ainda mais passar aqui a noite, pois soube que este lugar foi construído pelo Senhor da colina para o descanso e a segurança dos peregrinos. Ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Depois de uma pequena pausa, disse, vou chamar mais 2 ou 3 pessoas da família. E correu até a porta chamando Prudência, Piedade e Caridade, as quais, depois de conversarem um pouco com Cristão, o apresentaram aos outros membros da família. Estes o saudaram no umbral da casa, dizendo, entre, abençoado do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor da colina para receber os peregrinos. Cristão inclinou a cabeça e o seguiu para dentro da casa. Fizeram-no sentar e deram-lhe algo para beber, combinando que, até a ceia ficar pronta, conversariam com Cristão, de modo a melhor aproveitar o tempo. Assim, designaram Piedade, Prudência e Caridade para instruírem o hóspede. Dessa forma, principiaram. Vem, bom Cristão, começou Piedade, como fomos tão amáveis contigo recebendo-te em nossa casa esta noite, deixa-nos, para que possamos nos aperfeiçoar ainda mais, falar-te sobre as coisas que te aconteceram em tua peregrinação. Com muito boa vontade, assentiu Cristão, e agradeço por vossa disposição em fazê-lo. O que te motivou a adotar a vida de peregrino? Indigo Piedade. Fui levado a deixar meu país de origem por causa de um som aterrorizante, que permanecia em meus ouvidos para me conscientizar da destruição inevitável que me aguardaria se eu continuasse a viver no lugar onde estava. Mas como tomaste este caminho? Foi Deus que me orientou, pois enquanto estava tomado pelo medo da destruição, não sabia para onde ir. Por acaso, um homem apareceu, enquanto eu, trêmulo, chorava. Seu nome era Evangelista, e ele me disse para ir até a porta estreita, a qual, sem sua ajuda, eu nunca teria encontrado. Assim, ele me ensinou o caminho que me trouxe diretamente a esta casa. Mas não passaste pela casa do intérprete? Indigo Piedade. Sim, e vi lá coisas maravilhosas, cujas lembranças levarei comigo para o resto da vida, especialmente 3 ensinamentos: saber como Cristo, apesar do esforço de Satã, mantém a obra da graça no coração dos homens, como os homens pecam além da possibilidade da misericórdia de Deus, e conhecer o sonho do homem que viu enquanto dormia que o dia do julgamento havia chegado. Ora, ouviste-o contar seu sonho? Sim, e era terrível. Meu coração doeu enquanto o homem falava. Mas estou feliz por tê-lo ouvido. Isso foi tudo que viste na casa do intérprete? Não, disse Cristão. Ele me levou a um suntuoso palácio, onde havia pessoas vestidas de dourado e também um homem corajoso que abriu seu caminho entre guardas armados que protegiam a porta para evitar que ele lá entrasse. Então, ele recebeu permissão para entrar e conquistar a glória eterna. Tais coisas me arrebataram. Eu teria permanecido na casa daquele bom homem um ano todo, mas sabia que devia continuar. E o que mais viste no caminho? Perguntou Piedade. Continuei um pouco mais e vi, em minha mente, um homem crucificado, sangrando, em uma árvore.
A simples visão fez que meu fardo caísse das minhas costas, pois eu carregava um fardo muito pesado. Foi algo estranho para mim, pois nunca havia visto nada parecido. E enquanto eu admirava, porque não conseguia parar de admirar, 3 seres resplandecentes vieram até mim. Um deles me assegurou que meus pecados haviam sido perdoados, outro despiu-me de meus farrapos e me deu este manto bordado que aqui vês, e o terceiro fez a marca que vês em minha testa e me ofertou este pergaminho lacrado com um selo. Ao dizer isso, puxou o pergaminho de sob as vestes, junto ao peito. Mas viste ainda mais coisas, certo? Insistiu Paideir. Essas coisas que te contei são as melhores, mas também vi outras. Encontrei 3 homens, Simplório, Ócio e Presunção, que dormiam à margem do caminho, com os pés acorrentados. Mas achas que consegui despertá-los? Também encontrei Formalista e Hipocrisia pulando o muro para ir, como pretendiam, a Sião, mas se perderam, conforme eu os havia prevenido e eles não acreditaram. Acima de tudo, porém, achei muito difícil subir esta colina, assim como não foi fácil passar entre as presas dos leões, e, realmente, se não fosse pelo bom homem, o porteiro que guarda o portão, não sei se eu não teria voltado. Mas, graças a Deus, agora estou aqui e agradeço a vós por terem me acolhido. Então, Prudência pensou em fazer-lhe algumas perguntas, querendo saber o que ele responderia. Não pensas, às vezes, na tua terra natal? Sim, mas com vergonha e aversão, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Ainda pensas nas coisas que então o preocupavam? Quis saber Prudência. Sim, mas muito a contragosto, especialmente minhas preocupações carnais, com as quais todos os meus conterrâneos, inclusive eu, se deleitavam. Agora, porém, essas coisas são meu sofrimento, e se eu pudesse escolher, escolheria nunca mais pensar nisso. Contudo, mesmo fazendo as melhores coisas, as piores continuam comigo. Às vezes não achas que essas coisas parecem superadas, enquanto, por vezes, ainda o deixam perplexo? Pergunta Prudência. Sim, mas raramente. Quando, porém, essas coisas acontecem comigo, são horas preciosas. Consegues lembrar por quais meios sentes que, às vezes, tuas contrariedades são superadas? Prosseguiu Prudência. Sim. Quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, e quando observei meu manto bordado, ou quando leio o pergaminho que trago junto ao peito, e também quando meus pensamentos se alegram quando lembro do lugar a que estou indo. O que te faz querer tanto ir ao Monte Sião? Ora, lá espero ver vivo aquele que morreu na cruz, e também livrar-me de tudo que me perturba. Ali, dizem, não há morte, e lá viverei na companhia dos melhores. Para dizer a verdade, eu o amo porque ele aliviou meu fardo, e estou cansado da minha doença interior. Quero estar no lugar onde não mais morrerei, na companhia daqueles que cantam continuamente, Santo, Santo, Santo. Então, Caridade dirigiu-se a Cristão, tens família? Eis que saidou? Tenho esposa e 4 filhinhos. E não os trouxeste? Ah, como eu queria tê-los trazido! Respondeu Cristal entre lágrimas. Mas todos foram totalmente contrários à minha peregrinação. Deverias ter conversado com eles e te esforçado para mostrar-lhes o perigo que os espreitava, retorquiu Caridade. Eu fiz isso, e também lhes falei sobre a destruição de nossa cidade, conforme Deus me revelou, fui tido, porém, por zombador. E oraste a Deus pedindo que abençoasse o conselho que lhes davas. Sim, e o fiz com muito afeto, pois minha esposa e meus pobres filhos me eram muito queridos. Mas lhes contaste sobre tua tristeza e teu medo da destruição? Questiona Caridade. Creio que a destruição estava bem visível para ti. O temor de perecer estava estampado no rosto de Cristão. Sim, repetidas vezes. Eles também podiam ver o medo gravado em minha face, presente nas minhas lágrimas, e também, nas minhas tremedeiras, devido à tensão causada pelo julgamento que todos teremos que enfrentar. No entanto, nada disso foi suficiente para convencê-los a virem comigo. Mas o que disseram eles? Por que não vieram? Minha esposa temia perder este mundo, e meus filhos estão dominados pelos tolos deleites da juventude. Assim, seja por um motivo ou por outro, não me acompanharam, e por isso venho sozinho. Mas, com tua vida fútil, acaso não contradisseste as palavras que usaste para persuadi-los? Com efeito, minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das muitas faltas que cometi. Sei também que, por sua conduta, um homem pode anular o que, por argumento ou persuasão, tenta passar aos outros para seu próprio bem. Posso, porém, afirmar que tive muito cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de terem aversão pela peregrinação. Sim, e por isso mesmo, diziam que eu era por demais rígido e que me privava de coisas nas quais eles não viam qualquer mal. Tampouco creio que posso dizer que se viram em mim algo que os deteve, foi meu grande temor em pecar contra Deus ou de fazer qualquer maldade contra meu próximo. De fato, Caim odiava seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
E se sua esposa e filhos se ofenderam com isso, mostraram, desse modo, serem implacáveis diante do bem, mas tu livraste a tua alma. E, em meu sonho, observei-os conversar desse modo até a ceia ficar pronta. Assim, sentaram-se à mesa para cear. A mesa estava coberta com uma abundância de boas coisas e com vinho refinado, e eles conversaram sobre o Senhor da colina, sobre o que ele havia feito, sobre o porquê de ter feito o que fez, e sobre o motivo de ter construído aquela casa. E, pelo que disseram, percebi que ele havia sido um grande guerreiro que havia combatido e imolado aquele que tinha o poder de morte, mas não sem correr grande perigo, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois, como disseram, e eu acredito, disse Cristão, ele realizou isso a custo de muito sangue. Contudo, aquilo que glorificou tudo o que ele fez foi que fez o que fez por puro amor. Além disso, algumas pessoas da casa afirmaram que estiveram e conversaram com ele desde que morreu na cruz, e afirmaram terem ouvido de seus próprios lábios que ama os pobres peregrinos como ninguém no mundo todo. Além disso, deram um exemplo para confirmar o que afirmavam, isto é, que ele desistiu de sua glória pelos pobres. E o ouviram dizer e afirmar, que ele não habitará sozinho as montanhas do Sião. Disseram, ainda, que ele fez de muitos peregrinos príncipes, embora, por natureza, nasçam como pedintes, sobre montes de estrume. Dessa maneira, conversaram até tarde da noite, e depois de pedirem a proteção do Senhor, retiraram-se para repousar. O peregrino ficou num quarto grande no andar superior, cuja janela abria-se para o nascer do sol. O nome do quarto era Paz. Ali dormiu até raiar o dia. Quando acordou, cantou: Onde estou agora? São estes o amor e a atenção que Jesus dedica ao tipo de homem que os peregrinos são? E deste modo ele concede que seja perdoado o réu, e habite as vizinhanças do céu. Após todos se levantarem e conversarem ainda mais, disseram-lhe que não partisse antes que lhe mostrassem as raridades do local. Primeiro, levarão-no até o estúdio, onde lhe mostraram registros antiquíssimos. Conforme me lembro do sonho, nesses registros havia a genealogia do Senhor da colina. Cristão viu que ele era filho do ancião dos dias oriundo da geração eterna. Ali também estavam documentados os atos que ele havia realizado e os nomes das centenas de pessoas que tomara a seu serviço, e como lhes dera suas casas, que nem o tempo nem os rigores da natureza podem destruir. Em seguida, os moradores da casa leram para Cristão sobre os atos valorosos que alguns dos seus servos haviam realizado, sobre como, por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Em outra parte dos registros da casa leram que o Senhor desejava favorecer muitos. Na verdade, qualquer um, até mesmo aquele que afrontara demasiadamente sua pessoa e seus atos. Havia também diversas histórias sobre outras coisas célebres, que Cristão conheceu. E também coisas novas e antigas, juntamente com profecias e previsões de eventos que certamente acontecerão, tanto para o assombro dos inimigos como para o conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, levarão-no ao arsenal, onde mostraram todos os tipos de armamentos que o Senhor provê aos peregrinos, como espadas, escudos, capacete, couraça, toda oração, e botas que nunca se desgastam. E havia tantos desses itens para armar tantos homens a serviço do Senhor quanto a estrelas no céu. Mostraram-lhe, também, alguns dos objetos que seus servos utilizaram para realizar coisas maravilhosas. Levaram-lhe o cajado de Moisés, o martelo e o cravo com o qual Jael matara Sísera, e os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão fizera bater em retirada os exércitos de Midian. Então, mostraram-lhe a aguilhada de bois que Sangar usará para matar 600 homens. E, ainda, a queixada com que Sansão realizará grandes proezas. Mostraram-lhe, além disso tudo, a funda e a pedra que Davi usará para derrubar Golias de Gate, e também a espada com a qual o Senhor matará o homem iníquo no dia do juízo. Mostraram-lhe, ademais, muitas coisas excelentes, com as quais Cristão ficou muito encantado. Depois disso, foram repousar. Vi, então, em meu sonho, que, na manhã seguinte, Cristão se levantou para continuar viagem. Mas os anfitriões desejaram que ele ficasse mais um dia para, se o tempo estivesse claro, mostrar-lhe as montanhas deleitáveis, que lhe dariam ainda mais ânimos, pois ficavam próximas do local onde estavam. Assim, ele consentiu e permaneceu. Quando a manhã já ia alta, levaram-no ao terraço da casa e lhe disseram para olhar na direção sul. Ele procedeu desse modo e viu, a grande distância, uma região montanhosa muito aprazível, com bosques, vinhas, árvores frutíferas de todos os tipos, bem como flores, com nascentes e fontes, que davam muito prazer de se olhar. Cristão se levantou para continuar viagem. Mas os anfitriões desejaram que ele ficasse mais um dia para, se o tempo estivesse claro, mostrar-lhe as montanhas deleitáveis, que lhe dariam ainda mais ânimos, pois ficavam próximas do local onde estavam. Assim, ele consentiu e permaneceu.
Quando a manhã já ia alta, levaram-no ao terraço da casa e lhe disseram para olhar na direção sul. Ele procedeu desse modo e viu, a grande distância, uma região montanhosa muito aprazível, com bosques, vinhas, árvores frutíferas de todos os tipos, bem como flores, com nascentes e fontes, que davam muito prazer de se olhar. Cristão perguntou o nome daquela região, e lhe disseram que era a terra de Emanuel, onde todos os peregrinos tinham livre passagem. Informaram, igualmente, que quando lá chegasse, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que ali vivem lhe o mostrariam. Então, ele sentiu que já era hora de partir, e seus anfitriões concordaram. Antes, porém, convidaram-no a voltar ao arsenal. Lá chegando, equiparam-no dos pés à cabeça, para o caso de encontrar perigos no caminho. Armado dessa maneira, caminhou acompanhado por seus amigos até o portão, onde perguntou ao porteiro se havia visto peregrinos passarem por ali. E o porteiro respondeu que sim. Peço que me diga se o conhecia, pediu Cristão. Perguntei seu nome, e ele me respondeu, Fiel. Ah! Exclamou Cristão. Ele é da minha cidade, é meu vizinho e vem do lugar onde nasci. A que distância achas que ele está à minha frente? A esta altura, já deve ter descido a colina, ponderou o porteiro. Obrigado, bom porteiro, disse Cristão. Que Deus esteja contigo e que suas bênçãos se multipliquem por toda a gentileza que dedicaste a mim. Cristão começou a caminhar, mas piedade, caridade e prudência resolveram acompanhá-lo até o pé da colina. Assim, partiram os quatro, retomando as conversas anteriores até terem descido a colina. Então, Cristão falou, vejo que descer é tão difícil como subir. Sim, concordou Prudência. Isso se deve ao fato de que é difícil para um homem descer ao vale da humildade, onde estás agora, e não escorregar pelo caminho. Por isso, disseram elas, nós te acompanhamos. Cristão continuou a descer, mas com muita cautela. Mesmo assim, escorregou uma ou duas vezes. Em seguida, vi em meu sonho que ao descer ao pé da colina, suas boas companhias deram a Cristão um filão de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas em passa. Então, ele partiu. Contudo, nesse vale da humildade, o pobre Cristão encontrou dificuldades. Ele não havia ido muito longe quando viu um demônio imundo indo em sua direção. Seu nome era Apolion. Cristão teve medo e pensou se deveria retornar ou aguentar firme. Considerou que não vestia uma armadura que protegesse suas costas, de modo que, se as desse ao inimigo, poderia ser atingido por flechas ou lança. Desse modo, ele decidiu ficar e enfrentar o demônio, pois pensou, se eu tivesse mais nada em mente além de salvar minha vida, o melhor a fazer seria confrontar. Assim, ele prosseguiu, e Apolion o abordou. O monstro tinha uma aparência horrenda, coberto de escamas, como um peixe, e orgulhava-se delas, asas de dragão, patas de urso, a barriga expelindo fogo e fumaça e presas de leão. Ao achegar-se a Cristão, mirou-o com um semblante cheio de desdém e começou a questioná-lo. De onde vens e para onde vais? Venho da cidade da destruição, que é o lugar onde se concentra todo o mal, e estou indo para a cidade de Sião, respondeu Cristão. Percebo que és um dos meus súditos, falou o demônio, pois aquela cidade me pertence, e eu sou o príncipe e o Deus dela. Como, então, fugiste do teu rei? Se eu não quisesse que ainda me servisses, eu te fulminaria com um só golpe. Eu nasci, com efeito, em teus domínios, mas servir-te é uma tarefa árdua, e o pagamento é tão baixo que não permite viver, pois a paga do pecado é a morte. Assim, depois de certa idade, busquei, como outras pessoas distintas, reabilitar-me. Não sou um príncipe que deixa um súdito partir facilmente, tampouco te deixarei ir. Contudo, como reclamas de teu trabalho e do salário, contenta-te em voltar, as maiores riquezas da tua cidade prometo dá-las a ti. Apolion tentou aliciá-lo. Mas jurei lealdade a outro, ao rei de todos os príncipes. Como posso manter minha lealdade se retornar contigo? Dessa maneira estás, mudando do mal ao pior, como diz o provérbio. Mas é comum que aqueles que se dizem seus servos depois de um tempo desistam dele e voltem para mim. Faze o mesmo e tudo ficará bem. Eu dediquei minha fé a ele e jurei fidelidade. Como poderia violar tal compromisso sem acabar enforcado como traidor? Redarguiu Cristão. Fizeste a mesma coisa comigo, e, apesar disso, estou disposto a relevar, desde que retornes. O que te prometi foi durante minha minoridade. E, além disso, conto com que o príncipe sob cujo estandarte eu me encontro seja capaz de me absolver e também de me perdoar pelo que fiz quando servi a ti. Ademais, ó, Apolion destruidor, para falar a verdade, gosto de trabalhar para ele, do salário que paga, dos seus servos, do seu governo, da sua companhia, do seu país, muito mais do que aquilo que tu ofereces. Por isso, desiste de tentar me persuadir. Sou servo dele e seguirei com ele. Considera novamente e com calma o que vais encontrar pelo caminho que queres seguir, preveniu Apolion. Sabe que na maioria, os servos dele acabam mal, porque transgridem a mim e a meus modos. Quantos não tiveram uma morte infame? E dizes que preferes servir a ele.
Contudo, ele nunca saiu de onde está para libertar de minhas mãos aqueles que o servem. Quanto a mim, quantas vezes não libertei dele, fosse por força ou por fraude, aqueles que me serviram com fidelidade. Do mesmo modo, libertar-te-ei. Ele se abstém de libertá-los agora com o propósito de testar seu amor, protestou o cristão, para saber se continuarão com ele até o fim. E quanto a acabar mal, conforme disseste que aconteceu com muitos dos que me antecederam, isso é o que de mais glorioso poderia lhes acontecer, pois não esperavam ser libertados agora, porque buscam a glória, a qual receberão quando seu príncipe vier em sua glória e na glória dos anjos. Já foste infiel em teu serviço a ele. Como esperas receber pagamento? Quando, ó, Apolion, fui infiel a ele? Fraquejaste no começo do caminho, quando quase te afogaste no pântano do desespero. Tentaste livrar-te de teu fardo por modos escusos, quando deverias ter esperado até que o príncipe o retirasse. Adormeceste um sono ímpio e perdeste algo que te fora confiado. Também ficaste tentado a desistir quando avistaste os leões. E quando falas de tua jornada, do que ouviste e viste, estás desejoso de vanglória em tudo o que dizes e fazes. Tudo isso é verdade, e muito mais que deixaste de mencionar, concordou o cristão, mas o príncipe a quem sirvo e a quem honro é misericordioso e está sempre pronto a perdoar. Além do mais, fui possuído por essas fraquezas na tua terra, pois lá as atraí. E elas me fizeram gemer e sofrer, e fui perdoado pelo meu príncipe. Sou inimigo desse príncipe. Crido Apolium, enfurecido. Odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Vim aqui com o propósito de impedir-te de continuar. Cuidado com o que fazes, Apolion, preveniu o cristão, pois estou na estrada do rei, no caminho da santidade. Portanto, tenha em consideração os teus atos. Então, Apolion escarranchou-se através de todo o caminho e disse: Não temo isso, prepara-te para morrer, pois juro pelo meu covil infernal que não irás adiante. Aqui farei verter tua alma. E, tendo dito isso, lançou um dardo flamejante no peito de Cristão. Cristão, porém, estava com seu escudo e desviou a flecha, evitando o perigo. Em seguida, Cristão desembainhou sua espada, pois viu que era hora de atacar. Apolion respondeu lançando uma saraivada de dardos. Não obstante tudo o que Cristão fez para evitar os dardos, foi ferido na cabeça, mão e pé. Diante disso, Cristão recuou um pouco. Apolion aproveitou a vantagem e continuou a atacar. Cristão recobrou a coragem e resistiu com toda a bravura que pôde. O combate inflamado durou mais que meio-dia, até Cristão ter se exaurido, pois deves lembrar que, por conta de seus ferimentos, ele ficava cada vez mais fraco. Percebendo a oportunidade, Apolion aproximou-se do oponente e, atracando-se a ele, lançou-o no chão. Com o golpe, a espada de Cristão escapou de sua mão. Está sob meu domínio agora, disse Apolion. E começou a estrangular seu opositor. Cristão começou a se desesperar, sentindo que a morte chegava. Deus, porém, quis de outra forma, e enquanto Apolion preparava seu golpe final para pôr um fim à vida desse bom homem, Cristão esticou a mão com agilidade e alcançou sua espada, exclamando: Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E, dizendo essas palavras, deu um golpe fatal, que fez o demônio recuar como alguém que recebe um ferimento mortal. Percebendo isso, Cristão tornou a atacar, falando: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Diante da ofensiva, Apolion abriu suas asas de dragão e fugiu, e Cristão não o viu mais. Nesse combate, ninguém consegue imaginar, a não ser que tenha visto e ouvido como eu vi e ouvi, os gritos e rugidos tenebrosos que Apolion deu durante a luta, falando como um dragão. Tampouco pode conceber os gemidos e suspiros provindos do coração de Cristão. Nunca vi ninguém mais feliz que ele ao perceber que havia ferido Apolion com sua espada de 2 gumes. Então, ele sorriu e olhou para cima, mas o que viu foi a mais terrível visão que jamais contemplei. Assim, quando a batalha terminou, Cristão afirmou: Darei graças àquele que me libertou das presas do leão, aquele que me ajudou contra Apolion. E assim o fez, recitando: Grande Beelzebu, do inimigo capitão, quis minha ruína e, para este fim, então, enviou-o ao ataque, e ele, com ira infernal, se engajou contra mim em batalha visceral. Mas o abençoado Miguel me ajudou, e eu empunhei a espada que finalmente venceu. Por isso, permiti-me louvar e agradecer eternamente e sempre bendizer seu nome clemente. Nesse momento, surgiu uma mão portando algumas folhas da árvore da vida, as quais Cristão pegou e aplicou sobre os ferimentos que receberá em batalha, e suas feridas se curaram imediatamente. Ele também se sentou no local onde estava para comer o pão e tomar o vinho que lhe haviam sido dados. Assim descansado, retomou a jornada com a espada na mão. Não sei se outro inimigo surgirá, disse. Mas ele não encontrou nenhum outro obstáculo colocado por Apolion em todo o vale. Ora, no final desse vale, havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte, e Cristão precisava atravessá-lo, uma vez que o caminho para a cidade celestial por lá passava. Esse vale era um local muito solitário.
Assim o descreve o profeta Jeremias: uma terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, exceto um cristão, e na qual não morava homem algum. E ali Cristão enfrentou dificuldades piores que a luta contra Apolion, como poderás constatar. Vi em meu sonho que quando Cristão chegou aos limites da sombra da morte, encontrou 2 homens, filhos daqueles que fizeram um relato negativo sobre a boa terra, apressando-se para voltar. Cristão lhes perguntou: aonde estão indo? Voltando. Responderam. E te aconselhamos a fazer o mesmo, se presas à vida ou à paz. Por quê? Qual é o problema? Quis saber Cristão. Problema. Exclamaram. Estávamos indo pelo mesmo caminho que tu segues e fomos bem longe. Contudo, se houvéssemos prosseguido um pouco mais, não estaríamos aqui te contando isto. Mas, o que encontrastes? Insistiu Cristão. Havíamos quase chegado ao vale da sombra da morte, mas olhamos adiante e vislumbramos o perigo antes de sermos surpreendidos por ele 109. Mas, o que vistes? O que vimos? Ora, o próprio vale, que é escuro como uma cova. Também vimos os espectros, sátiros e dragões do fosso. Também ouvimos gritos e uivos contínuos pairando sobre o vale, das pessoas que lá estão passando por sofrimentos inimagináveis, acorrentadas por grilhões e aflições. E sobre esse vale, pairam ameaçadoras nuvens de confusão. A morte também abre suas asas sobre esse local. Numa palavra, tudo é medonho, sem nenhuma ordem. Não percebo o perigo no que estás dizendo, mas este é o caminho que leva ao lugar aonde desejo ir, que seja teu caminho, disseram. Não o escolhemos como nosso. E assim, separaram-se. Cristão prosseguiu, ainda com a espada na mão, caso fosse atacado. Em seguida, vi em meu sonho que à direita, em toda a extensão do vale, havia um fosso muito profundo, para o qual os cegos têm sido guiados por outros cegos durante todas as eras e onde todos caem e perecem de modo terrível. Do lado esquerdo, havia um pântano muito perigoso, sem fundo, no qual qualquer um que lá caía não encontrava apoio para os pés. Certa vez, o rei Davi caiu nesse pântano, e teria perecido se ele que tudo pode não o houvesse puxado para fora. A estrada que cortava o vale era estreitíssima, e mais que nunca Cristão prestou atenção no caminho, pois, na escuridão, quando evitava o fosso de um lado, quase caía no lamaçal sem fundo. Do mesmo modo, quando se esquivava do pântano, precisava ter extremo cuidado para não se precipitar no fosso. E assim ele prosseguiu, e pude ouvi-lo suspirar com amargor, porque, além dos perigos que mencionei, a trilha era tão escura que quando erguia seu pé, não sabia onde o colocaria a seguir. Perto da metade do vale, percebi a boca do inferno também ladeando o caminho. E agora, pensou Cristão, que devo fazer? Chamas e fumaça escapavam em grande quantidade, com faíscas e sons tenebrosos, coisas contra as quais a espada de Cristão nada podia, ao contrário do que sucedera na luta contra Apolion, de modo que ele embainhou a espada e recorreu a outra arma, chamada toda oração. E eu ouvi clamar, então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Assim ele prosseguiu, apesar de as chamas o alcançarem. Ele também ouviu vozes lúgubres à frente e atrás, de modo que por vezes pensou que seria feito em pedaços, ou esmagado como lama sob os pés. A visão aterradora e os sons pavorosos prosseguiram por muitos quilômetros. Em determinado lugar, pensou ouvir um bando de demônios indo em sua direção, e, por isso, parou e refletiu sobre o que deveria fazer. Por um momento, pensou em retornar. Mas lembrou que já estava na metade do caminho que cruzava o vale. Também refletiu sobre os muitos perigos que havia vencido e ponderou que o risco de voltar poderia ser maior que o de continuar. Assim, resolveu prosseguir, apesar de os demônios parecerem estar cada vez mais próximos. No entanto, quando eles estavam para alcançar Cristão, ele gritou com uma voz enérgica: eu caminho na força do Senhor Deus. Ouvindo isso, os demônios pararam e não ousaram se aproximar novamente. Não posso deixar passar um fato: percebi que o pobre Cristão estava tão confuso que não reconhecia sua própria voz. Foi assim que notei isso: quando ele estava passando sobre a boca da cova incandescente, um dos demônios se aproximou sorrateiramente dele por trás e aos sussurros lhe sugeriu blasfêmias terríveis, que ele achou que provinham de sua própria mente. Isso perturbou Cristão mais que tudo que encontrara e enfrentará até aquele momento, a ponto de pensar que deveria blasfemar contra ele que tanto amava. Se, porém, pudesse evitar, não o faria. Contudo, não teve a sensatez de tapar os ouvidos, ou de ver de onde provinham aquelas blasfêmias. Depois de Cristão prosseguir nessa condição angustiante durante tempo considerável, achou ter ouvido a voz de um homem à sua frente, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ao ouvir isso, Cristão alegrou-se, e o fez por 3 motivos. Primeiro, porque deduziu que, além dele, outro temente de Deus estava naquele vale. Segundo, porque percebeu que Deus estava com ele, embora estivesse na escuridão e num estado desalentador. E porque não estaria comigo, pensou.
Por conta dos impedimentos que existem neste lugar, não consigo percebê-lo. Terceiro, porque esperava, se pudesse alcançá-lo, tê-lo como companhia durante a viagem. Desse modo, prosseguiu, chamando a pessoa à sua frente, mas esta não sabia o que responder, porque também julgava estar sozinha. Assim, raiou o dia, e Cristão falou, ele tornou a sombra da noite em manhã. Já à luz do dia, ele olhou para trás, não porque quisesse voltar, mas para ver os perigos pelos quais passará na escuridão. Viu claramente o fosso de um lado da estrada e o lodaçal sem fundo do outro. E também reparou o quão estreito era o caminho. Viu, igualmente, os espectros, sátiros e dragões do fosso, na distância, porém, pois, após o raiar do dia, eles não se aproximavam. Entretanto, revelaram-se a ele, conforme está escrito, das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Cristão ficou muito contente por ter superado todos os perigos de seu caminho solitário, os quais, embora houvesse temido antes, agora via com clareza, pois a luz do dia os deixava evidentes. Àquela altura, o sol já se erguia, e isso foi outra bênção para Cristão, pois, apesar de a primeira parte da senda através do Vale da Sombra da Morte ser perigosa, o segundo trecho, pelo qual ainda teria que viajar, era, como se isso fosse possível, bem mais perigoso. É que do local onde estava até o final do vale, havia, de um lado, tantas armadilhas, arapucas, redes, e de outro, fossos, fendas, buracos profundos e precipícios, que se estivesse escuro como estava na primeira parte do caminho e ele tivesse 1000 almas, seriam todas perdidas. Contudo, como acabo de dizer, o sol estava se erguendo. E Cristão falou, fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. E assim, sob essa luz, Cristão chegou ao final do vale. Vi em meu sonho que esse local estava repleto de sangue, ossos, cinzas e corpos mutilados de homens e até mesmo de peregrinos que por ali haviam passado. Enquanto eu meditava sobre qual teria sido a causa daquilo, vi um pouco adiante de mim uma caverna, onde 2 gigantes, Papa e Pagão, haviam vivido outrora. Com sua tirania e poder, mataram cruelmente os homens cujos sangue, ossos e cinzas lá jaziam. Apesar disso, Cristão passou por ali sem muito perigo. É que, segundo eu soube, o gigante Pagão já havia morrido fazia tempo. Quanto ao outro, embora ainda estivesse vivo, por conta da idade e dos muitos conflitos árduos que enfrentará na juventude havia enlouquecido e suas juntas enrijecido. Agora, fica sentado à entrada da caverna, rindo dos peregrinos que passam e roendo as unhas porque não consegue pegá-los. Assim, vi que, ao ver o velho sentado à entrada da caverna, Cristão não soube o que fazer, porque este, mesmo sem conseguir persegui-lo, falou, só aprendereis quando outros mais forem queimados. Mas Cristão continuou e passou intacto pelo velho. E cantou. Ah, mundo maravilhoso! Nada menos posso dizer por ter sido poupado do infortúnio e viver, livrando-me do que aqui encontrei. Ah, abençoada seja a mão que desses males me salvou, meu ser a corteja. Perigos na escuridão, demônios, inferno e pecado me atormentaram, enquanto a saída daqui eu havia buscado, ciladas, fossos, armadilhas e redes espalhadas em meu caminho, e eu, tolo, não fosse pelas preces invocadas, teria em todas caído, amarrado e abatido, mas eu sobrevivi, pois por Jesus fui redimido. Cristão prosseguiu, e o caminho o levou a um pequeno aclive, ali erguido para que os peregrinos pudessem ver a estrada adiante. Dessa maneira, Cristão foi para lá e avistou Fiel diante dele, seguindo sua jornada. Cristão, então, gritou, ei, espera um pouco para que possamos viajar juntos. Ao ouvir isso, Fiel olhou para trás. Cristão tornou a chamar, espera para que eu possa te alcançar. Não, respondeu Fiel. Estou tentando salvar minha vida, e o vingador do sangue me persegue. Isso tocou Cristão de certo modo, e ele se pôs a caminho com toda a pressa, rapidamente alcançando e ultrapassando Fiel, de forma que o último se tornou o primeiro. Cristão deu um sorriso de vanglória por ter passado seu irmão e estar à frente. Contudo, distraído de seu caminhar, de súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar até que Fiel chegou para ajudá-lo. Então, vi em meu sonho que continuaram juntos a jornada, envoltos em amor fraternal, conversando com amabilidade sobre as coisas que lhes acontecerão durante a peregrinação. Meu honrado e caro irmão, começou Cristão, estou feliz por haver-te alcançado e porque Deus preparou nossos espíritos para que pudéssemos ser companheiros de viagem neste caminho tão agradável. Eu desejava, prezado amigo, ter viajado contigo desde nossa cidade, mas saíste primeiro, e eu tive que fazer todo o trajeto até aqui sozinho. Quanto tempo ficaste na cidade da destruição até vir atrás de mim em tua peregrinação? Até não conseguir ficar mais, respondeu Fiel, porque, depois da tua partida, espalhou-se o rumor de que em pouco tempo nossa cidade seria destruída pelo fogo do céu. O quê? Teus vizinhos disseram isso? Sim. Todos falaram sobre isso durante algum tempo. Qual?
E ninguém mais além de ti fugiu do perigo? Indigo Cristale. Embora, como eu disse, as pessoas tenham falado muito sobre isso, não acho que acreditaram realmente que aconteceria. Ouvi, no calor da discussão, alguns escarnecendo de ti e da tua jornada desesperada. Aliás, foi assim que chamaram tua peregrinação. Eu, porém, acreditei, e ainda acredito, que o final da nossa cidade será por meio de fogo e de enxofre provindos do céu. Por isso, fugi. Tiveste notícias de meu vizinho inconstante? Sim, cristão, ouvi dizer que ele te havia seguido até o pântano do desespero, onde, conforme algumas pessoas contaram, caiu. Mas o próprio inconstante não admite isso, embora tenha voltado todo sujo de lama. E o que os vizinhos lhe disseram? Indigo Cristale. Desde que voltou, tem sido tratado com grande desdém por toda a gente, disse Fiel. Alguns zombam dele e o desprezam. Poucos lhe oferecem trabalho. Está, agora, 7 vezes pior que quando saiu da cidade. Mas, por que estão tão contrários a ele se também desprezam o caminho que inconstante abandonou? Ah, disseram eles, enforquem-no, ele é um vira-casaca. Não foi fiel à sua profissão. Acho que Deus incitou seus inimigos contra ele e fez dele um exemplo por ter abandonado o caminho. Não falaste com ele antes de partir? Quis saber cristão. Eu o vi uma vez na rua, mas ele virou para o lado oposto ao meu, como se estivesse envergonhado pelo que fizera. Por isso, não conversei com ele. Quando parti, tive fé nesse homem, mas, agora, receio que perecerá durante a destruição da cidade, pois aconteceu com ele o que diz o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Temo mesmo por ele, concordou Fiel. Mas quem pode impedir aquilo que será? Bem, vizinho fiel, vamos deixá-lo e falar de coisas que nos preocupam mais neste momento, sugeriu Cristão. Dize-me o que encontraste no caminho, pois sei que o fizeste, do contrário, teria sido incrível. Evitei o pântano porque percebi que havias caído nele e cheguei à porta sem maiores perigos. Apenas encontrei uma pessoa, cujo nome era Libertina, que quis me prejudicar. Quem bom que escapaste da sua rede, disse Cristão. José foi tentado por ela, mas escapou como tu. Isso, porém, quase lhe custou a vida. Mas o que te fez ela? Não podes imaginar, a não ser que já tenhas passado por isso. Que língua sedutora ela tem. Tentou me convencer a acompanhá-la, prometendo-me todo tipo de satisfação. Mas ela não te ofereceu a satisfação de uma boa consciência, observou Cristão. Sabes o que quero dizer, todas as satisfações carnais. Graças a Deus escapaste, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá na sua fossa. Não sei se escapei completamente. Por quê? Achei que não havia cedido aos desejos dela, falou Cristão. Não me desonrei, afirmou Fiel. Lembrei-me de um antigo escrito que eu havia visto, que diz: os seus passos estão impregnados do inferno. Assim, fechei os olhos para não ser enfeitiçado por sua beleza. Então, ela me insultou, e eu segui meu caminho. E não sofreste nenhum outro ataque? Quando cheguei ao sopé da colina chamada Dificuldade, encontrei um senhor muito idoso que me perguntou quem eu era e aonde ia. Contei-lhe que era um peregrino em viagem à cidade celestial. O ancião indagou em seguida: pareces uma pessoa honesta. Gostarias de morar em minha casa por um salário? Perguntei seu nome, e ele me respondeu que era Adão, o primeiro homem, e que vivia na cidade do engano. Inquiri sobre seu ofício e qual seria o salário que me pagaria. Disse que o trabalho que realizava era prazeroso, e que como pagamento faria de mim seu herdeiro. Interpelei-o sobre sua casa e sobre os servos que lhe atendiam. Falou que sua casa era abastecida com as melhores iguarias do mundo, e que seus servos eram de sua própria concepção. Indaguei se tinha filhos, e ele admitiu ter 3 filhas, luxúria da carne, luxúria dos olhos e orgulho da vida, e poderás casar-te com as 3, se quiseres. Perguntei por quanto tempo queria que eu morasse com ele, e me respondeu que pelo tempo que ele vivesse. Bem, por fim, a que conclusão chegaram tu e o ancião? Quis saber Cristão. Ora, primeiro me senti um tanto inclinado a aceitar o convite, pois achei que ele dizia a verdade, mas, ao olhar sua fronte enquanto eu falava com ele, vi escrito: despe o velho homem com os seus feitos. E então? Aprecio Cristale. Então, uma certeza flamejou em minha mente: não importa o que ele diga e o quanto me lisonjeie, quando chegar à sua casa, vender-me-á como escravo. Assim, pedi que se abstivesse de falar, pois eu não chegaria nem perto da sua morada. Ao ouvir minha resposta, insultou-me e disse que mandaria alguém atrás de mim para encher meu caminho de dificuldades. Virei-me para me afastar dele, mas, assim que comecei a andar, senti que me agarrou a carne e deu um tal puxão que achei que havia arrancado uma parte de mim. Isso me fez exclamar: ó, homem miserável! Desse modo, continuei a subir a colina. Quando estava na metade do caminho, prosseguiu Fiel, olhei para trás e vi alguém em meu encalço, rápido como o vento. Assim, ele me alcançou quando cheguei ao lugar onde fica a pérgola. Eu parei lá para descansar, interrompeu Cristão, mas adormeci e perdi o pergaminho que levava junto ao peito sob as vestes.
Sim, meu bom irmão, mas ouve-me, continuou Fiel. Logo que o homem me alcançou, golpeou-me e me deixou caído como morto. Quando me recobrei um pouco, perguntei-lhe por que havia feito aquilo. Ele respondeu que era por conta da inclinação secreta que tive por Adão, o primeiro. Dito isso, desferiu outro golpe mortal no peito e, em seguida, derrubou-me, por isso fiquei caído a seus pés, como se estivesse morto, como antes. Quando voltei a mim de novo, pedi misericórdia, mas ele disse que não tinha como demonstrar piedade, e desferiu outro golpe que me derrubou. Com certeza ele teria dado cabo de mim, mas alguém surgiu e ordenou-lhe que parasse. Quem é esse que interrompeu o ataque? Quis saber cristão. De início, eu não o reconheci. Mas então, percebi os ferimentos nas suas mãos e no seu flanco e concluí que era o nosso Senhor. Dessa forma, subi a colina. Aquele homem era Moisés, explicou o cristão. Ele não poupa ninguém, tampouco sabe demonstrar piedade àqueles que transgridem sua lei. Sei bem disso, admitiu Fiel. Não foi a primeira vez que o encontrei. Ele foi até mim quando eu vivia seguro em meu lar e me disse que queimaria minha casa se eu lá permanecesse. Mas não viste a casa no alto da colina, no lado onde encontraste Moisés? Sim, e também os leões que guardavam o caminho. Achei, porém, que os leões estavam adormecidos, pois era quase meio-dia. E como ainda faltava muito para o anoitecer, passei pelo porteiro e continuei descendo a colina. De fato, ele me disse que te viu passando, mas teria sido bom se houvesses batido na casa, pois seus moradores teriam mostrado tantas preciosidades que te lembrarias delas até o dia da tua morte. Mas, conta-me, não encontraste ninguém no Vale da Humildade? Sim, encontrei descontente, respondeu Fiel, que tentou me persuadir a voltar com ele, afirmando que não havia honra naquele vale. Também disse que, se eu continuasse, estaria desobedecendo a ele e a seus amigos, orgulho, arrogância, presunção, glória mundana e outros que ele sabia que se ofenderiam demais caso eu fosse tolo o bastante para cruzar aquele vale. E o que lhe respondeste? Quis saber cristão. Eu lhe disse que embora as pessoas que ele mencionou pudessem afirmar ter parentesco comigo e estivessem certas quanto à minha ligação com a carne, desde que me tornei peregrino elas me desertaram, pois eu também passei a rejeitá-las. Por isso, elas nada mais representam para mim, como se nunca houvessem pertencido à minha linhagem. Também falei, continuou Fiel, que ele estava menosprezando o vale, porque a humildade vem antes da honra, assim como um espírito arrogante antecede a queda. Desse modo, disse eu que preferia cruzar esse vale para atingir a honra prometida pelo mais sábio que escolher aquilo que esse descontente alegava ser mais digno de nossos afetos. E não encontraste nada mais no vale? Pergunta Cristeo. Sim, encontrei vergonha, confirmou Fiel. Mas de todos com que me deparei em minha peregrinação, ela é a única que tem o nome errado. Com os outros, pude contra-argumentar e debater. Essa vergonha, porém, era muito cínica e não se continha. Por quê? O que ela te disse? Ora, ela argumentou contra a própria religião, explicou Fiel. Disse que se ocupar com religião era algo lamentável, vil e desprezível para o homem. Disse que uma consciência sensível era para efeminados, e que vigiar as palavras e os modos para se afastar da intimadora liberdade com a qual os espíritos corajosos de todas as épocas estão acostumados não merece nada além do escárnio. Também observou que apenas uns poucos homens poderosos, ricos ou sábios concordariam comigo. Tampouco qualquer um deles seria persuadido como um tolo a voluntariamente aventurar-se a perder tudo em troca de sabe-se lá o que. Além disso, criticou o mau estado e a condição precária dos peregrinos que conhecia, bem como sua ignorância e repulsa por compreender a época em que vivem e a ciência natural. Sim, e me disse muitas outras coisas mais, como quanto era vergonhoso lamentar-se e lamuriar-se ao ouvir um sermão e como era embaraçoso chegar em casa suspirando e gemendo. Observou, ainda, como era indigno pedir perdão a meu vizinho pelas minhas faltas restituir aquilo que lhe tomei. Também disse que a religião afasta o homem dos nobres, por conta de uns poucos vícios, os quais são chamados por nomes amenos, e o faz respeitar os desprezíveis porque pertencem à mesma fraternidade religiosa. E isso não é vergonhoso? Perguntou por fim. E o que lhe disseste? Inquiriu Cristeo. Não soube o que responder de pronto, admitiu Fiel. Sim, ela me afetou de tal modo que o sangue me subiu ao rosto. Essa vergonha quase me dominou, mas, então, me ocorreu que aquilo que, entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ponderei que vergonha falará sobre os homens, mas não me dissera nada sobre Deus ou sobre o mundo de Deus. Pensei, além disso, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida de acordo com os espíritos terríveis deste mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Reflete, enfim, que o que Deus diz é o melhor, de fato o melhor, embora todos os homens do mundo sejam contrários. Vendo que Deus prefere a religião, a consciência tranquila, que aqueles que se fazem de tolos pelo reino do céu são os mais sábios e que o pobre que ama a Cristo é muito mais rico que o homem mais poderoso do mundo que o odeia, eu disse a ela, vai embora, vergonha.
Tu és inimiga da minha salvação. Devo dar-te ouvidos em lugar de escutar meu Senhor soberano? Como poderei olhar em seus olhos quando ele vier? Como poderei esperar que ele me abençoe se eu me envergonho dos seus modos e dos seus servos? Mas essa vergonha era uma matreira ousada, prosseguiu Fiel. Quase não consegui evitar sua companhia. Continuou a me assombrar, sussurrando em meus ouvidos uma ou outra fraqueza que acometem a religião. Eu lhe disse, então, que sua tentativa de continuar com aquilo era vã, pois nas coisas que ela desdenhava eu via a maior glória. E quando me livrei dela, comecei a cantar assim. As provações que enfrenta o homem leal, que é obediente ao chamado celestial, são muitas, e todas à carne adequadas, e ressurgem sempre renovadas. Tanto que agora ou em outra hora podemos ser por elas tomados, vencidos, levados a nos perder. Ah, que os peregrinos, então, sejam vigilantes e a si renunciem, bravos que são. Fico feliz, meu irmão, que enfrentaste essa velhaca com tanta coragem. Disse Cristão. Por tudo o que me contaste, acho que seu nome não condiz com ela, pois é audaciosa a ponto de nos seguir pelas ruas e tentar nos envergonhar diante de todos, isto é, de nos fazer ter vergonha do que é bom. Mas se ela não fosse audaciosa, não faria o que tenta fazer. Vamos, porém, resistir a ela, porque, apesar das suas bravatas, só afeta os loucos e a ninguém mais. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Acho que devemos clamar por ajuda contra a vergonha a ele, que quer que lutemos pela verdade na terra, ponderou Fiel. O que dizes é verdade, concordou Cristão. Mas não encontraste mais ninguém no vale? Não, não encontrei. Havia sol por todo o caminho através do vale e também por todo o percurso do vale da sombra da morte. Que bom para ti, comentou Cristão. Comigo foi diferente. Logo que entrei naquele vale, travei combate com o demônio Apolion. Achei que me mataria, especialmente quando me derrubou e quase me fez em pedaços, pois, quando caí, minha espada me escapou da mão. O demônio disse que havia me vencido, mas apelei a Deus, e ele me ouviu e me livrou de todas as minhas dificuldades. Então, entrei no vale da sombra da morte e percorri quase a metade do caminho na escuridão. Diversas vezes achei que morreria naquele lugar, mas por fim o dia raiou e o sol se ergueu, e pude continuar com mais facilidade e tranquilidade. Vi, então, em meu sonho, que enquanto caminhavam, Fiel, ao olhar para um lado, viu um homem cujo nome era Tagarela, caminhando a certa distância, ao lado deles, pois esse trecho da estrada era largo bastante para os viajantes andarem lado a lado. Era um homem alto, e sua aparência era melhor na distância que de perto. Fiel assim se dirigiu a ele. Para onde estás indo, amigo? Vê a cidade celestial? Sim, vou para lá, respondeu Tagarela. Que bom! Espero que possamos contar com tua companhia. Com muito boa vontade vos acompanharei. Vamos, então, enfatizou Fiel. E passemos nosso tempo conversando sobre coisas proveitosas. Gosto muito de falar de coisas boas, convosco ou com quaisquer outros, e fico feliz de ter encontrado alguém inclinado a praticar essa boa ocupação, disse Tagarela. Para falar a verdade, há poucas pessoas que se preocupam em passar seu tempo desse modo, pois estão viajando, mas escolhem falar sobre coisas que não trazem proveito. E isso tem sido um grande problema para mim. Isso é, de fato, algo a ser lamentado, concordou Fiel. Que coisas dignas há na terra para se usar a língua e a boca como as coisas do Deus do céu. Gosto do que dizes, pois falas com muita convicção, disse Tagarela. E direi mais, o que há de mais agradável e de mais proveitoso do que falar sobre as coisas de Deus? Há algo tão agradável, caso derive prazer de coisas maravilhosas. Por exemplo, se alguém realmente se deleita em conversar sobre a história do mistério das coisas, ou se ama falar sobre os milagres, prodígios ou sinais, onde mais encontrará isso tudo registrado de modo tão delicioso e escrito de forma tão suave a não ser na Santa Escritura? É verdade, consentiu Fiel, e desejar tirar proveito dessas coisas em nossa conversa é justamente o que queremos. É o que digo, afirmou Tagarela, pois falar de tais coisas é o mais proveitoso, porque, ao fazer isso, podemos vir a conhecer muito, como a futilidade das coisas terrenas e o benefício das coisas que estão acima. Assim, em geral, mas mais especificamente por meio disso, podemos aprender sobre a necessidade do novo nascimento, sobre a insuficiência das nossas obras, a indispensabilidade da retidão de Cristo. Além disso, conversando, podemos compreender o que é arrepender-se, crer, orar, sofrer, ou outras coisas. Também se toma conhecimento das grandes promessas e consolos do Evangelho, para seu próprio conforto. Por fim, desse modo, aprendemos a recusar opiniões falsas, a buscar a verdade e a instruir aquele que ignora. Tudo isso é verdade e fico feliz de ouvir essas coisas de ti, disse Fiel. Ai de mim! Esse é o motivo pelo qual tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para se obter a vida eterna, e muitos se fiam pela obra da lei, por meio da qual não se consegue alcançar o reino do céu, reconheceu Tagarela.
Mas, se me permites, o conhecimento celestial é um dom de Deus. Nenhum homem consegue obtê-lo por meio da indústria humana, ou apenas por falar sobre ele, observou Fiel. Sei muito bem disso, admitiu Tagarela, pois ninguém recebe nada que não lhe seja dado pelo céu. É uma questão de graça, não de obra. Eu poderia citar 100 escrituras para confirmar isso. Bem, então, sobre o que poderíamos conversar? Perguntou Fiel. Sobre o que quiserdes, disse Tagarela. Falemos de coisas celestiais, ou de coisas mundanas, ou sobre a moral, ou sobre coisas evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou futuras, coisas estranhas ou coisas familiares, coisas mais essenciais e coisas circunstanciais, desde que falemos para nosso próprio proveito. Fiel começou a pensar, e aproximando-se de Cristão, pois este havia continuado sozinho, falou-lhe, mas com suavidade: que companheiro admirável conseguimos. Com certeza esse homem é um excelente peregrino. Cristão sorriu com modéstia e disse: esse homem, de quem tanto gostaste, é capaz de seduzir com sua fala 20 pessoas que não o conheçam. Tu o conheces, então? Se o conheço. Sim, melhor do que ele conhece a si mesmo. Quem é ele? Seu nome é Tagarela e ele mora na nossa cidade, contou Cristão. Achei que o conhecesses, mas nosso burgo é grande. De quem ele é filho e onde mora? Indagou Fiel. É filho de certo falar bem, que mora na rua da Verboreia. E, apesar da sua fala elegante, é um sujeito infeliz. A mim parece um homem muito distinto, objetou Fiel. Pode ser, mas para aqueles que não o conhecem bem, disse Cristão. Ele é melhor longe, porque em casa é bem desagradável. Disseste que te pareceu um homem distinto, porém, ele me lembra a obra de um pintor cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de perto são feios. Mas acho que estás brincando, pois deste um sorriso, duvidou Fiel. Apesar de eu ter rido, Deus me proíba de brincar com um assunto desses ou de levantar falso testemunho contra alguém. Vou contar um pouco mais sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e qualquer conversa. Do mesmo modo como fala contigo agora, ele confabula nas tabernas. E quanto mais bebida tiver na cabeça, mais dirá coisas tolas. Ele não tem lugar para a religião nem em seu coração e nem em seu lar, nem tampouco em suas conversas. Tudo o que tem é sua fala, e sua religião é fazer barulho com ela. Se é assim, eu me enganei demais sobre esse homem. Podes ter certeza de que te enganaste, afirmou Cristão. Recorda o provérbio: dizem, mas não fazem. Entretanto, o reino de Deus não está na palavra, mas no poder. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento, mas só sabe falar sobre essas coisas. Eu conheço sua família e já o observei tanto em casa como na rua, e sei que o que falo sobre ele é a verdade. Sua casa é tão desprovida de religião como a clara do ovo é destituída de sabor. E não havia oração nem sinal de arrependimento dos pecados. Sim, o homem rude é capaz de servir a Deus muito melhor que esse Tagarela. Ele é a mácula, a reprovação e a vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente ouvirás um elogio a ele em toda a região da cidade onde moram 38. As pessoas dizem que é um santo na rua e um diabo em casa. Sua pobre família acha isso. Ele é tão avarento, grosseiro e injusto com seus servos que nenhum deles sabe o que fazer ou lhe dizer. Aqueles que tratam com ele dizem que é melhor lidar com um turco, pois este seria mais justo. Esse Tagarela, se fosse possível, iria além deles, enganando, seduzindo e sobrepujando. Além do mais, cria seus filhos para que sigam seus passos. E se percebe em algum deles uma timidez, pois é assim que chama o surgimento de uma consciência tranquila, ele o chama de tolo e de imbecil e de modo algum lhe dá trabalho ou o recomenda a outros. Da minha parte, sou da opinião, por conta da sua vida perversa, que ele provocou a queda de muita gente, e se Deus não o impedir, arruinará muitos mais. Bem, meu irmão, disse Fiel, estou inclinado a acreditar em ti e isso não se deve só ao fato de que o conheces, mas também porque tu, como cristão, fazes relato sobre os homens. Não acredito que tenhas falado essas coisas de má fé, mas sim porque são como dizes. Se, como tu, eu não o conhecesse, poderia tê-lo julgado à primeira vista como o julgaste, admitiu Cristão. Sim, e se esse relato proviesse apenas dos inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, como frequentemente fazem os maus com os nomes e as profissões dos bons. Contudo, posso provar que ele é culpado dessas coisas e de muitas mais sobre as quais tenho conhecimento. Além do mais, as pessoas boas se envergonham dele. Não podem chamá-lo nem de irmão, nem de amigo. O som de seu nome faz corar aqueles que o conhecem. Vejo que dizer e fazer são duas coisas diferentes, e agora vou observar melhor essa distinção. São, de fato, duas coisas tão distintas quanto a alma e o corpo, pois o corpo sem a alma nada é além de carcaça morta, assim como falar vazio também é uma carcaça morta. A alma da religião é a parte prática, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Esse Tagarela não tem consciência disso.
Ele acha que ouvir e falar bastam para se tornar um bom cristão, e, desse modo, engana a própria alma. Ouvir é apenas a semeadura. Falar não basta para colocar os frutos no coração e na vida. Devemos estar certos de que, no dia do julgamento, cada homem será sentenciado de acordo com seus frutos. A pergunta não será, tu acreditaste, mas, foste alguém que fez ou alguém que apenas falou, e serão julgados de acordo com a resposta. O fim do mundo é comparável à nossa colheita, e os homens que colhem só consideram o fruto. Nada que não seja fé pode ser aceito, mas digo isso para mostrar o quão insignificante será a profissão do tagarela nesse dia. Isso me lembra, observou Fiel, a descrição que Moisés faz do animal puro. Puro é aquele que tem o casco fendido e que rumina, e não aquele que apenas tem o casco fendido ou apenas rumina. A lebre rumina, mas é impura, pois não tem casco fendido. Tagarela lembra isso, ele busca conhecimento, rumina o mundo, porém, não tem o casco fendido, ele não se afasta dos pecadores. E, como a lebre, possui o pé semelhante ao do cão ou ao do urso e, por isso, é impuro. Mostraste, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico desses textos, disse Cristão. E direi mais uma coisa, Paulo chama alguns homens, sim, e também os grandes tagarelas, de trombetas ressonantes e símbolos tilintantes, ou seja, conforme ele explica, coisas sem vida que produzem som. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça dos evangelhos, e, consequentemente, coisas que nunca terão lugar no reino do céu entre os filhos da vida, embora seu som, sua fala, possa se parecer com a língua ou a voz de um anjo. Bem, eu não havia gostado tanto da companhia dele, mas agora me causa repulsa, admitiu Fiel. O que faremos para nos livrar dele? Ouve meu conselho e faze o que eu digo e logo ele também ficará cansado da tua companhia, a não ser que Deus toque seu coração e ele se transforme. O que queres que eu faça? Ora, vá até ele e começa a falar a sério sobre o poder da religião. Então, pergunta diretamente, depois que ele concordar, pois concordará, se essas coisas estão em seu coração, em sua casa ou em sua conversa. Fiel tornou a se aproximar de Tagarela e lhe disse, e então, como estão as coisas? Estão bem, obrigado, respondeu Tagarela. Vamos aproveitar e retomar nossa conversa. Sim, retomemos. E como deixaste que eu coloque a pergunta, que seja esta, como a graça salvadora de Deus se revela quando está no coração do homem? Percebo que nossa conversa será sobre o poder das coisas, notou Tagarela. Bem, é uma pergunta muito boa, e quero responder-lhe. Em resumo, eu digo que, primeiro, quando a graça de Deus está no coração, ela provoca um grande clamor contra o pecado. Segundo, não, espera, vamos considerar um de cada vez, interrompeu Fiel. Acho que deverias ter dito que ela se mostra ao levar a alma a abominar seu pecado. Ora, qual a diferença entre provocar um clamor contra o pecado ou abominá-lo? Quis saber Tagarela. Há uma grande diferença, explicou Fiel. O homem pode clamar contra o pecado, mas pode não o abominar, a não ser em virtude de uma antipatia piedosa contra ele. Já vi muita gente clamar contra o pecado do alto do púlpito, mas, ainda assim, abrigá-lo no coração, em sua casa e sua conversa. A senhora de José clamou em voz alta que era pura. No entanto, teria, apesar disso, cometido impureza com ele. Alguns clamam contra o pecado do mesmo modo como uma mãe ralha com sua filha no colo, quando a chama de levada ou de preguiçosa e, em seguida, a cobre de beijos. Percebo que queres me pegar no erro, comentou Tagarela. Não, não quero. Só estou colocando as coisas da forma correta. Mas qual é a segunda coisa por meio da qual podemos descobrir a obra da graça no coração? O grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Esse sinal deveria ter sido o primeiro, mas primeiro ou último, também é falso, porque conhecimento, o grande conhecimento, pode ser obtido nos mistérios do Evangelho, mas não a obra da graça na alma. Sim, mesmo que alguém tenha toda a sabedoria, pode não ser nada, e, consequentemente, não ser filho de Deus. Quando Jesus perguntou, conheceis essas coisas todas, e os discípulos responderam, sim, ele acrescentou, abençoados sereis se as praticardes. Ele não abençoa o conhecimento, mas a prática, pois há um conhecimento que não é acompanhado pela prática, aquele que conhece a vontade do seu mestre e não a realiza. Um homem pode ter o conhecimento de um anjo, e, mesmo assim, não ser cristão, portanto, seu sinal não é verdadeiro. De fato, o conhecimento é algo que agrada os falastrões e os infatuados, mas a prática agrada a Deus. Não é que o coração possa ser bom sem conhecimento, pois sem ele o coração não é nada. Há, portanto, diferentes tipos de conhecimento. Conhecimento que repousa apenas na especulação, e há o conhecimento acompanhado da graça da fé e do amor, que fazem que a pessoa realize de coração a vontade de Deus. O primeiro tipo de conhecimento servirá ao falastrão, mas sem o outro, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Mais uma vez queres me pegar no erro. Isso não é edificante, protestou Tagarela.
Bem, então, pode citar outro sinal de como a obra da graça é descoberta no coração? Não posso, pois vejo que não concordaremos. Bem, se não vais responder, dá-me licença para falar sobre isso? Pediu Phil. Sente-te livre para tanto. A obra da graça na alma é descoberta ou por aquele que a possui ou pelos que convivem com ela. Para aquele que a possui, ela se manifesta deste modo: ela lhe dá convicção do pecado, especialmente da impureza da sua natureza e do pecado de não crer, pelo qual ele será certamente condenado, caso não encontre misericórdia na mão de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A visão e a percepção das coisas o fazem sentir tristeza e vergonha do pecado. Ele descobre, além do mais, revelado pelo Salvador do mundo, a absoluta necessidade de estar com ele pelo resto da vida, onde sentirá sede e fome às quais fará promessas. Ora, sua paz e sua alegria estão de acordo com a força ou a fraqueza na fé do seu Salvador, prosseguiu Fiel, assim como seu amor pela santidade e como seu desejo de conhecer mais e também de servi-lo neste mundo. Embora eu diga que assim ele descobre a obra da graça em si, raramente se é capaz de concluir que isso seja, de fato, a obra da graça, pois a corrupção e a razão confundem a mente, não permitindo perceber. Desse modo, naquele que possui a obra da graça, requer-se um julgamento muito sólido antes de se poder concluir que aquilo em si é, realmente, a obra da graça. Para os outros, assim é descoberta. Primeiro por meio de uma confissão experimental da sua fé em Cristo, segundo, por meio de uma vida que corresponda a essa confissão. Levar uma vida santificada, de coração santificado, família santificada, se a pessoa tiver família, e por meio de uma conversa santificada no mundo, que, em geral, ensina interiormente e em segredo a abominar o pecado, a suprimir o pecado em sua família e a promover a santidade no mundo, e não apenas por palavras, como o falastrão ou o hipócrita o fazem, mas por meio de uma sujeição prática, na fé e no amor, ao poder do mundo. E agora, se tiveres algo a objetar sobre essa breve descrição da obra de graça e também sobre sua descoberta, podes fazê-lo. Do contrário, permite-me propor uma segunda pergunta. Não, da minha parte, não farei objeção, mas apenas ouvirei, disse Tagarela. Deixa-me, portanto, ouvir tua segunda pergunta. Eila, experimentaste essa primeira parte que descreve? E tua vida e tua fala testemunham o mesmo? Ou tua teologia está na palavra ou na língua, e não na prática e na verdade? Peço, se desejares responder, que não digas mais do que souberes que Deus responderia, e também nada mais que aquilo que sua consciência possa justificar, pois não é aquele que comanda a si mesmo que é aprovado, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Além disso, dizer que sou assim e assado, quando minha conversa e todos os meus vizinhos sabem que eu minto, é uma grande perversidade. Ao ouvir isso, Tagarela corou, mas recuperou-se e respondeu assim: agora falas de experiência, de consciência e de Deus, e de apelar a Ele em busca de justificativa do que é dito. Eu não esperava esse tipo de discurso, tampouco estou disposto a responder a essas perguntas, pois não me vejo inclinado a fazê-lo, a não ser que tenhas tomado para ti a função de catequizador, e mesmo que o sejas, eu me recuso a fazer de ti meu juiz. Mas, dize-me, por que me fazes essas perguntas? Porque julguei que estavas disposto a conversar e porque eu sabia que tinhas apenas uma noção sobre isso, respondeu Fiel. Além do mais, para dizer a verdade, ouvi falar de ti, um homem cuja religião está em falar e que não age de acordo com o que fala. Dizem que tu és uma nódoa entre os cristãos, prosseguiu Fiel, e que tua conversa ímpia prejudica a religião. Falam que algumas pessoas caíram em desgraça devido a teu comportamento perverso e que outros correm o risco de serem assim destruídos. A tua religião anda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a corrupção, o insulto, a mentira, as más companhias. O provérbio que diz que a prostituta é uma vergonha para todas as mulheres é verdadeiro também para ti, que envergonha todos os professores. Estás pronto a acreditar no que ouves e a julgar precipitadamente, por isso, concluo que só pode ser um homem rabugento e melancólico, que não se presta à conversação. Por isso, eu me despeço, disse Tagarela. Nisso, Cristão se aproximou de Fiel e disse a seu irmão: eu falei que isso aconteceria, observou Cristão. Tuas palavras e as paixões dele não podem concordar. Ele prefere evitar tua companhia a mudar a vida. Mas ele se foi, como previ. Deixa-o ir. A perda não é de ninguém a não ser dele mesmo. Ele nos poupou do esforço de nos afastarmos dele, pois se continuasse, como acho que continua, a ser como é, teria sido uma nódoa para nossa companhia. É como diz o apóstolo: afasta-te de gente assim. Mesmo assim, estou feliz de lhe ter dito o que eu disse, porque pode ser que ele volte a refletir sobre isso, ponderou Fiel. De qualquer modo, lidei com ele com franqueza, e, por isso, não sou culpado se ele perecer. Fizeste bem de falar francamente com ele, aprovou Cristão. Hoje em dia, os homens não se tratam com lealdade, o que faz a religião cheirar mal nas narinas de muita gente, daqueles tolos falastrões que se dizem religiosos, mas cuja conversa é debochada e fútil. Isso,
tendo sido admitido na companhia das pessoas pias, confunde o mundo, mácula a cristandade e entristece o sincero. Eu gostaria que todos os homens fizessem como tu. Eles seriam mais afeitos à religião, ou a companhia dos santos seria demais para eles. Então, Fiel recitou. Primeiro Tagarela se pavoneou. E com que audácia falou. Pensa que em todos é capaz de formar opinião, mas quando Fiel falou sobre a obra do coração, ele minguou como a lua que há muito se encheu, como acontece a todo aquele que a obra não reconheceu. Os companheiros continuaram a conversar sobre o que haviam visto no caminho, o que tornou agradável uma viagem que, sem dúvida, teria sido entediante. Estavam passando por uma região selvagem. Quando estavam quase deixando essa área, Fiel olhou casualmente para trás e viu se aproximando alguém que pensou reconhecer. Ah, quem vem lá? Perguntou Fiel a irmão. Cristão olhou para trás e disse, é meu bom amigo evangelista. Sim. E também meu, exclamou Fiel. Foi ele quem me indicou o caminho até a porta estreita. Evangelista os alcançou e os saudou dizendo, que a paz esteja convosco, amados, e também com os que vos auxiliam. Bem-vindo, meu bom evangelista, cumprimentou o cristão. A visão de teu rosto me traz à lembrança tua bondade e teu esforço pelo meu eterno bem. 1000 vezes bem-vindo, falou Fiel, por sua vez. Como nós, pobres peregrinos, desejamos tua companhia, meu gentil evangelista. Como tendes passado desde a última vez que nos separamos? Indigo Evangelista. O que? Encontrastes pelo caminho e como vos portastes? Então, Cristão e Fiel contaram tudo o que lhes acontecerá ao longo do trajeto e de que modo e com quais dificuldades chegaram àquele local. Estou feliz, não porque passastes por provas, mas porque saístes vitoriosos e porque, apesar de muitas fraquezas, continuastes no caminho até agora, disse Evangelista. Estou feliz, e não só por vós, mas também por mim. Eu semeei e vós colhestes. E virá o dia em que tanto aquele que semeou como quem colheu exultarão juntos, pois, quando se resiste, na estação certa se colhe. A coroa está diante de vós, e ela é incorruptível. Por isso, apressai-vos para obtê-la. Alguns partiram em busca dessa coroa, e depois de viajar muito, outro surge e lhes toma essa conquista. Protegei-a, portanto, vós que a obtivesseis. Não permiti que nenhum homem tome vossa coroa. Vós ainda não estáis fora do alcance do diabo, prosseguiu o evangelista. Ainda não resististes até sangrar em vossa luta contra o pecado. Que o reino esteja sempre diante de vós e crede com firmeza nas coisas invisíveis. Não deixai que as coisas deste mundo se arraiguem em vós, e sobretudo, vigiai bem vosso coração e vossas paixões, pois são as coisas mais enganosas dentre todas. Que vossas faces sejam como uma pedra. Vós tendes ao vosso lado todo o poder do céu e da terra. Cristão agradeceu pela exortação, mas pediu a evangelista que continuasse a lhes falar coisas que os ajudassem pelo resto do caminho, pois bem sabiam que ele era um profeta e que poderia predizer coisas que aconteceriam com eles, e lhes falar sobre como deveriam resistir a tais obstáculos. Fiel endossou o pedido de Cristão, e assim, evangelista lhes disse o seguinte: meus filhos, vós ouvistes nas palavras da verdade dos evangelhos que deveis superar muitas atribulações para entrar no reino dos céus, e também que em cada cidade vínculos e aflições vos aguardam. Não espereis, portanto, que de um modo ou de outro não encontrem tais coisas em vossa peregrinação. Vós já testemunhastes essas verdades, e outras provações ainda virão, pois já estáis quase saindo desse território desolado e logo chegareis a uma cidade, onde sereis duramente assolados por inimigos, que não medirão esforços para matar a ambos. E deveis saber que um de vós, ou os dois, deverá selar vosso próprio testemunho com sangue. Mas tendes fé mesmo na morte, e o rei vos dará a coroa da vida. Aquele que lá morrer, continuou o evangelista, mesmo sua morte não sendo natural e grande sendo a sua dor, ainda assim terá melhor quinhão que seu companheiro, não só porque chegará mais cedo à cidade celestial, mas porque escapará das muitas desgraças que o outro encontrará no restante de sua jornada. Porém, quando chegardes à cidade e o que eu aqui relatei houver acontecido, lembrai-vos de vosso amigo e procedei com coragem, confiando o bem de vossa alma a Deus, vosso fiel Criador. Então, vi em meu sonho que ao saírem da região desolada, viram uma cidade diante deles, uma cidade chamada Vaidade. E na cidade havia uma feira, que acontecia o ano todo, a Feira da Vaidade. Tinha esse nome porque a cidade onde acontecia era mais soberba que a vaidade, e também, porque o que lá chega ou é vendido é vaidade. Conforme as palavras do sábio, tudo que vem é vaidade. Essa feira não é algo estabelecido recentemente, mas há muito tempo. Vou contar sobre sua origem. Há quase 5.000 anos, havia peregrinos viajando para a cidade celestial, como essas duas pessoas honestas, mas lá também estavam Belzebu, Apolion e a Legião, com seus companheiros. Percebendo que o caminho dos peregrinos passava por essa cidade, ali estabeleceram uma feira, onde seriam vendidos todos os tipos de vaidade e que deveria acontecer durante todo o ano.
Por isso, nessa feira, todos os tipos de mercadoria estão à venda, como casas, terras, negócios, locais, honras, privilégios, títulos, países, reinos, paixões e prazeres de todos os tipos, como prostitutas, cafetinas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e tudo mais. Além disso, nessa feira encontram-se, o tempo todo, malabaristas vigaristas, jogos, tolos, símios, patifes e trapaceiros de todos os tipos. Ali também se encontram ladrões, assassinos, adúlteros, pessoas que quebram suas promessas, gente da pior espécie. E como nas outras feiras menos importantes, há diversas ruas e vielas com nomes apropriados, onde tais e tais coisas são vendidas. Assim, ali também encontras lugares, vielas, ruas onde produtos específicos de outros países e reinos são comercializados. Há a rua britânica, a rua francesa, a italiana, a espanhola, a alemã, onde diversos tipos de vaidade são vendidos. Contudo, como nas outras feiras, há um produto que é o principal. Os artigos e mercadorias de Roma são muito promovidos nessa feira. Apenas nossa nação inglesa, e algumas outras, desenvolveram uma repulsa pela agitação. Ora, como eu disse, o caminho para a cidade celestial passa por essa cidade onde acontece tal feira pomposa, e aquele que tiver que passar pela cidade, mas sem nela entrar, deve sair do mundo. O próprio príncipe dos príncipes passou por essa cidade em viagem a seu país e também num dia de feira. Sim, foi Beelzebu, se não me engano, o principal senhor dessa feira, que o convidou para comprar algumas das suas vaidades. Disse que faria dele o senhor da feira se apenas o reverenciasse em sua passagem pela cidade. Sim, como ele é uma pessoa de muita honra, Beelzebu levou-o de rua em rua, e, em pouco tempo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tentando seduzir o abençoado a ceder e comprar algumas das suas vaidades. Mas ele não queria saber de vaidades e deixou a cidade sem gastar um tostão nas tais mercadorias. Essa feira é, portanto, antiga, tradicional e muito importante. Conforme contei, os peregrinos precisavam passar por essa feira. E assim fizeram. Mas, ao entrar na feira, todas as pessoas que estavam lá e também na cidade reuniram-se num rebuliço ao redor deles. Isso aconteceu por diversos motivos. Primeiro, os peregrinos vestiam uma roupa diferente de qualquer outra vendida naquela feira. Por isso, toda a gente os observava. Alguns diziam que eram tolos, outros, que eram desordeiros, outros, ainda, que eram estrangeiros. Segundo, porque, do mesmo modo que repararam em suas vestimentas, também notaram sua língua, pois poucos entendiam o que falavam. Os peregrinos falavam naturalmente a língua de Canaã, enquanto os homens da feira falavam o idioma deste mundo. Assim, por conta disso, de uma ponta a outra da feira, uns soavam como bárbaros aos outros. Terceiro, o que não agradou nem um pouco os mercadores foi o fato de que os peregrinos passavam muito rapidamente por seus produtos, sem nem ao menos olhar para eles. E se os mercadores os chamavam para comprar, eles tapavam os ouvidos e gritavam, virando os olhos para não ver a vaidade, olhando para cima, indicando que seu comércio estava no céu. Um deles, observando seus modos e roupas, perguntou-lhes em tom jocoso, o que comprareis? Mas eles o miraram com um olhar grave e responderam, compramos a verdade 161. Isso os levou a desprezar ainda mais os peregrinos. Alguns troçavam deles, outros os ridicularizavam, certas pessoas os censuravam, e havia os que instigavam a multidão a espancá-los. Uma grande agitação acabou dominando a feira, levando a uma grande desordem. Assim, o mestre da feira foi chamado. Ele logo apareceu e encarregou alguns de seus amigos, nos quais tinha maior confiança, a levar aqueles homens, que haviam praticamente interrompido a feira, para serem inquiridos. Assim, perguntaram aos peregrinos de onde provinham, para onde iam e o que faziam ali com aquelas roupas incomuns. Eles responderam que eram peregrinos e estrangeiros neste mundo, que estavam indo a seu país, que era Jerusalém Celestial e que não haviam respondido aos homens da cidade, ou aos mercadores, tentando continuar sua viagem, exceto quando alguém perguntara o que comprariam, e responderam que comprariam a verdade. Mas os juízes não acreditaram e os tomaram por desordeiros amalucados, ou algo assim, que desejavam causar confusão. Por isso, deram-lhes uma surra, besuntaram-nos com imundícies e os colocaram em uma jaula para servir de espetáculo a todas as pessoas da feira.